Bom, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso webinar de hoje. Hoje vamos falar sobre a supercola na indústria, né, os adesivos instantâneos ou cianoacrilatos, também como são conhecidos. Só um minutinho. Bom, essa é a nossa agenda de hoje, então vou contar um pouco sobre a história, né, do cianoacrilato, como ele surgiu, como funciona o seu mecanismo de cura, né, um pouco da composição dos cianoacrilatos, quais são as características, né, dessa tecnologia. Depois, em seguida, o Leonel vai falar sobre a supercola na indústria, né, com alguns cases aí de sucesso e de aplicação no cliente. Em seguida, eu vou fazer algumas demonstrações e algumas aplicações aqui diretamente de Itapevi, né, onde a gente tem nosso laboratório. E, ao final, a gente abre para perguntas e respostas aí. Então, como surgiu, né, essa tecnologia do adesivo instantâneo, né, ou cianoacrilato? Originalmente, eles foram descobertos durante a década de 40, né, em busca de materiais para fazer armas de miras de plástico, que elas precisavam ser duras e translúcidas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1958, o Harry Coover, trabalhando para a Eastman Kodak, ele reconheceu um verdadeiro potencial dessa tecnologia, né, um potencial comercial do cianoacrilato, e lançou o 910 da Eastman. Durante a década de 60, né, a Eastman Kodak vendeu os cianoacrilatos para a Loctite, que reembalou e vendeu o monômero da Eastman como Loctite 404. Então, foi aí que surgiu o cianoacrilato dentro da Loctite. No final dos anos 60, né, início dos anos 70, a corporação Loctite, então, começou a fabricar seu próprio monômero de cianoacrilato, que hoje é referência global, né, nessa tecnologia. Inclusive, né, nós temos um dos melhores cianoacrilatos do mundo, que inclusive é fabricado aqui no Brasil, na planta de Itapevi. Bom, ao longo dos anos, essa tecnologia ela foi se aprimorando cada vez mais. Então, lá nos anos 70, né, as primeiras inovações permitiram a introdução de produtos de baixo blooming, né, que é aquele efeito de embranquecimento, baixo odor também. Já foi surgindo alguns cianoacrilatos em gel, né, de alta viscosidade. Nos anos 2000, foi lançado um produto de fotopolimerização, né, e cianoacrilatos flexíveis. O primeiro cianoacrilato bicomponente, né, foi chamado de 3090, lançado em 2010. Ele tem uma característica de mistura, né, com outra tecnologia, que tem uma cura mais rápida, né, adequado para uma montagem de peças com intervalo de adesão variados ou indefinidos, de até 5 milímetros, que até então era impossível. Em 2012, a gente teve o lançamento da família de produtos resistente ao calor, né, e hoje em dia a gente está trabalhando cada vez mais em novas tecnologias. Hoje a gente tem o híbrido, né, que é uma tecnologia patenteada também da Henkel, que mistura o cianoacrilato com o adesivo epóxi, né, então você tem um adesivo muito rápido e estrutural, muito forte, que cura instantaneamente. Então, na família dos adesivos, onde os cianoacrilatos, né, onde a supercola aí se encaixa. Então, se a gente perceber aqui no gráfico, a gente vai notar que ele aparece muito próximo à linha de elongação em zero, né? Então, ele é um adesivo extremamente rígido, comparado com um silicone, um PU, por exemplo, ele não tem, né, quase nada de elongação. Então, ele vai ser um adesivo muito rígido e com uma força de cisalhamento muito alta. E qual é o mecanismo de cura, né, dos cianoacrilatos, né, dos adesivos instantâneos? Como que ele vai curar? Basicamente, de uma maneira bem resumida, os cianoacrilatos eles curam com a umidade da superfície do substrato. Então, esse slide ele mostra uma sequência de imagens, né, para simplificar o processo de cura, para que vocês possam ver. Então, existem né, estabilizadores ácidos flutuando no monômero de cianoacrilato. A superfície do substrato ela contém umidade. A umidade geralmente é uma hidroxila, né, um OH-, e ela vai neutralizar, né, os estabilizadores de ácido. Então, a própria umidade vai favorecer e também inicia, né, uma molécula de cianoacrilato
para sofrer a polimerização, e quando isso ocorre, forma-se a cadeia de monômeros e então o polímero forma-se aí rapidamente. Então, na sequência, a gente tem um vídeo, né, um pequeno videozinho que mostra essa sequência aí de imagens, né, formando a cadeia polimérica aí do cianoacrilato. Então, basicamente, né, o cianoacrilato ele é composto do seu monômero e estabilizador ácido, porém, não sei se todos sabem, mas a Loctite ela possui uma ampla gama, né, de diferentes tipos de cianoacrilato, que eles podem ser utilizados em diversas aplicações, né, ou seja, a gente tem um produto para cada solução, né, a gente vai ver aqui nas demonstrações ao vivo a variedade de produtos que a gente possui. E para que isso ocorra, né, então, dentro da fórmula dos cianos, são feitas algumas alterações, né? Então, eu posso ter um espessante quando eu quero que o produto tenha um maior preenchimento de folga, eu posso ter um agente tixotrópico quando há necessidade que o produto não escorra, eu posso ter um agente plastificante quando eu desejo ter uma maior flexibilidade, eu posso ter um elastômero, né, para ter uma maior tenacidade. Com relação à pigmentação, o ciano, ele vai ser, poucos corantes são compatíveis, né, com cianos. O único que a gente tem é o ciano preto, né, com carga de borracha. A gente tem também alguns produtos com aditivos de fluorescência, né, para que o produto possa ser notado, aquele ponto de adesivo foi aplicado. E também alguns aditivos aí de temperatura, né, então a gente tem produtos aí que resistem até 120 graus. Uma outra, né, característica bem interessante do cianoacrilato, que é muito notória, né, nas aplicações das supercolas, é o que a gente chama de blooming, né? Então, esse blooming, né, o embranquecimento, nada mais ele é causado pelo excesso de produto, né, aplicado na peça. E isso ocorre por quê, né? Como os vapores aí do monômero de cianoacrilato, que não são totalmente dissipados, eles vão reagir, né, por conta do excesso do produto, reagem com a umidade da atmosfera, eles se condensam e depositam na peça. Então, acontece principalmente em cordões expostos, aplicação com excesso de produto, e é apenas uma questão estética, tá, pessoal? Isso não afeta o desempenho do produto, né? Mas esteticamente ele vai ficar, né, muito feio, né? Vai ficar manchado. E o que eu utilizo, né? O que eu faço para evitar, né, esse tipo de efeito? É utilizar menos produto, né? Ou utilizo menos produto, ou acelero a cura, né, com um ativador, um acelerador, ou utilizar um cianoacrilato de baixo blooming, né? Então a gente já tem esse produto aí também dentro do nosso portfólio. E quais são as principais características, né, dessa tecnologia? Normalmente, né, eles são produtos monocomponentes, né, então é um produto de fácil aplicação, eu não preciso de mistura, né, ele já vem pronto para aplicar aí, é muito fácil e prático. Eles curam a temperatura ambiente, né, então eu também não preciso de estufa ou de geladeira para realizar a cura, né, desse adesivo. Eles fixam em segundos, né? Então, por isso que são chamados de adesivos instantâneos, né? O principal benefício, né, do cianoacrilato é que eles se fixam, atingem a força de manipulação aí em segundos, né? Então, se a gente notar nesse gráfico aqui, a cura total para a maioria dos adesivos sempre vai ser 24 horas, mas se a gente perceber aqui, em 1 minuto eu já tenho 60% da minha resistência inicial, onde foi aplicado o cianoacrilato. Aqui alguns fatores, né, que podem influenciar a velocidade de cura, né? Então, como ele é um adesivo que precisa da umidade, né, do substrato, então a umidade relativa pode interferir, né, na minha aplicação. Se eu tiver num dia muito seco, né, como nessa época do ano agora, eu vou ter uma cura mais lenta. A minha folga do meu substrato também pode interferir, então quanto maior a folga, maior o tempo de cura. Alguns substratos também podem interferir, né? Então, quando eu trabalho com plásticos, né, de baixa energia superficial, então eles demoram ou não vão reagir na minha aplicação. A temperatura também é um fator que influencia, o pH da umidade da superfície, né? E
se eu quiser melhorar essa velocidade, eu faço a utilização de ativadores, né? Então, a gente vai ver aqui nas demonstrações como o ativador ele cura instantaneamente a aplicação do cianoacrilato. Possui uma alta resistência mecânica, né? Então, alguns substratos aí favorecem a minha aplicação. Possui uma boa resistência térmica também, então, como eu falei, a maioria dos cianoacrilatos resistem aí até 120 graus, com picos até de 125. Aqui um outro gráfico, né, mostrando que aí com 60 graus eu mantenho mais de 70%, né, da minha resistência, e com 120 graus, né, eu caio aí para cerca de 35%. Eles também possuem uma boa resistência ao ambiente, né, então, uma umidade relativa, por exemplo, aí a 40 graus e 98% de umidade relativa, né, ele também vai manter uma boa força inicial aí também da minha montagem. Aqui, novamente, falando sobre a resistência ao ambiente, né, então, como os cianoacrilatos são extremamente polares, né, os solventes polares, eles vão ter um efeito prejudicial na resistência a longo prazo. Então, essa tabela mostra que à medida que a polaridade do solvente aumenta, a resistência da adesão do cianoacrilato, ela enfraquece gradualmente. Então, tudo vai depender, né, do grupo, do solvente que eu estou trabalhando aí. Ele vai ter uma excelente adesão a múltiplos substratos, né? Então, eu posso trabalhar com substratos diferentes, eu posso aderir borracha com metal, né, madeira com couro, enfim, ele possui um bom desempenho a diferentes substratos aí de aplicação. Possui uma ampla gama de viscosidade, né? Então, tenho desde adesivos capilares, né, como o 493, até um adesivo em gel, né, que é o 454, que vai ter um maior preenchimento de folga. E também, né, como a Ana comentou no início da apresentação, né, a gente também tem equipamentos, né, a Henkel também comercializa equipamentos para aplicação de adesivos, e os cianoacrilatos são muito fáceis de usar, né, e também de automatizar, né. Então, eu posso automatizar ele por um sistema semiautomático, né, ou um sistema totalmente automatizado, aí, como a gente vê na imagem. Então, aqui apenas algumas dicas, né, importantes aí dessa tecnologia. Então, quanto maior a viscosidade, mais lento vai ser o tempo de cura. Quanto mais fina a linha de adesão, né, vai favorecer a minha aplicação, então mais rápida vai ser a cura. Ele não é recomendado para utilizar em vidros ou cerâmicas, por ser um adesivo muito rígido. Não é ideal usar em folgas muito grandes. O monômero líquido ele pode causar stress cracks, né, em alguns plásticos, né, então aquele efeito de craquelamento, né, aquele efeito de trinca. Então, sempre que tiver em dúvida, pode consultar o TCS ou o vendedor técnico perto de vocês para ver se o plástico não vai reagir com o cianoacrilato. Conservar sempre em refrigerador antes de aberto e depois de aberto, se o frasco for usado diariamente, é recomendado fechar bem e não refrigerar, né? Então, se for utilizado diariamente, não precisa voltar na geladeira. E depois de aberto também, sempre utilizar em 30 dias para melhorar o rendimento do produto. Uma outra característica, né, que é essencial para qualquer aplicação de adesivo é a limpeza, tá? Então, isso eu sei que é falado em quase todos os webinars que apresentados pela Loctite, pela Henkel, mas é mais para ficar bem fixo na cabeça mesmo, tá, pessoal? Então, como qualquer outro processo de montagem que utiliza adesivo, a limpeza é de extrema importância e tem influência direta, né, no desempenho da montagem. Então, aqui na figura, né, se a gente for ver, qualquer contaminação que eu tenha no meu substrato, né, a ligação do adesivo com o substrato ela não vai ocorrer e consequentemente, vai prejudicar a minha montagem. Bom, falar um pouco dos primers. Então, a gente, além dos adesivos, a gente possui o primer, né, que vai trabalhar atuando no substrato, e os ativadores, né, ou aceleradores, que vai trabalhar atuando no adesivo. Então, a função dos primers
é aumentar a adesão do substrato que são difíceis de se unir. Por exemplo, né, alguns plásticos difíceis, né, de aderir são os poliolefínicos, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos e normalmente os primers são pré-aplicados justamente sobre o substrato de baixa energia superficial, né? E o adesivo é aplicado sobre o outro substrato. E aqui a gente tem um exemplo da função dos ativadores, né? Então a função dos ativadores é justamente acelerar a velocidade de cura dos adesivos cianoacrilatos. Então, eles podem ser usados em temperaturas abaixo de 5 graus, onde o adesivo ele se torna muito lento, e pode ser usado também para folgas maiores. Eles podem ser pré-aplicados, né, uma aplicação antes do adesivo, principalmente para acelerar a velocidade de fixação ou velocidade de cura. Ou após aplicado, né, então aplicação em resíduos de adesivo, também para curar o excesso de adesivo e curar uma gota de adesivo em um substrato, né. Então, para evitar aquele efeito de blooming, né, quando eu acelero a cura do cianoacrilato, né, eu faço a cura dele rapidamente, assim evita aquele efeito blooming, né, de embranquecimento. Bom, gente, agora eu vou passar a palavra para o Leonel, que vai falar um pouco para a gente da supercola na indústria e algumas aplicações aí. Em seguida eu volto. Ok, bom dia a todos. Tá, eu acho que eu preciso... Ana? É só mexe no mouse Sim. e clica na tela. Ok. Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Eu não sei aonde vocês, o local que vocês estão, mas aqui amanheceu com 6 graus positivo e na Serra Catarinense, -8. Mas ainda bem que tem sol. Vamos lá, eu vou apresentar alguns cases de sucesso aqui, vividos por nós aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Nesse caso aqui, é um fabricante de classificadores de grãos. Ele classifica grãos desde um grão de mostarda até um caroço de abacate, por exemplo. E essa peça, ela é composta, é uma válvula que faz conjunto com o selecionador óptico. Essa válvula, dá para ver numa foto que ela tem um anel tão pequeno, um anel O-ring, que ele coloca com uma pinça. Ele usava um adesivo da concorrência, o adesivo era transparente, ele não conseguia visualizar se tinha adesivo no alojamento do anel O-ring, e também o adesivo demorava muita cura, tinha uma viscosidade muito alta e que entupia o orifício dessa válvula. Ele nos chamou e foi apresentado a solução do 4210, que é um adesivo de cor preta, tem uma viscosidade alta, é flexível, porque tem borracha na composição, e aí nós também configuramos para ele um equipamento para ele poder aplicar isso com bastante precisão. Ele consegue aplicar hoje um filete, todos eles têm o mesmo tamanho, a mesma velocidade, e ele consegue visualizar se tem cola nesse orifício por conta da cor do adesivo. Então, esse é um case aí que pode ser compartilhado. Temos aqui o exemplo da indústria de alto-falante. A indústria de alto-falante, 98% da configuração da montagem do alto-falante precisa de adesivo. Ainda bem, porque aí a Henkel tem aí diversas soluções para apresentar para esse segmento, desde adesivo epóxi, acrílico, UV, etc. Nesse caso, é a montagem do conjunto do cone de centragem da bobina, e são falantes de grande porte, e aí o cliente precisava um adesivo que não fosse transparente, que fosse de alta viscosidade, tivesse flexibilidade, né? Por isso a gente colocou o 5181, que é um adesivo de alta resistência ao impacto, emborrachado, e tem uma resistência à temperatura acima de 120 graus, e também o cliente queria acelerar mais ainda a cura, então foi colocado também em conjunto o Loctite, o Primer 7452, para acelerar mais ainda a cura, porque o processo é todo automatizado. Então, a montagem não se concebe um alto-falante sem a utilização de adesivo. Esta mesma aplicação, o mesmo cliente, também
a gente configurou um outro tipo de adesivo, que seria o Loctite 416, ele é transparente. Também colocamos aqui o primer, o 7452. Como são alto-falantes de menor porte, a própria engenharia, né, em conjunto com a nossa participação, foi especificado para colar aí a bobina, o trinúcleo que chama, né, que seria o cone, a centragem e a bobina. Vocês observam que são 3 substratos diferentes, né? Esse cone pode ser de papelão, pode ser de plástico, aí tem a centragem, que é uma resina com tecido, e aí tem a bobina, que é metálica. E nesse caso, a gente entrou com apenas o 416, fazendo a adesão desses 3 tipos de substratos. Com alta velocidade, tem uma viscosidade alta, aliás, mediana para o que ele precisa. Nós colocamos um ativador para acelerar a cura, né? Esse processo é todo automatizado e apresenta aí para o cliente alta resistência ao impacto, é transparente e também resistente ao calor, à temperatura acima de 120 graus. Tá? Um outro case aqui já é um fabricante de transformadores. Observando aqui a primeira foto, esse aqui é o núcleo do transformador. E esse núcleo do transformador é composto por diversas lâminas de aço silício. E aí ele coloca isso aí num gabarito. Na segunda foto acima, ele já está montado no gabarito. E elas são só montadas. E essa peça, ela se movimenta bastante dentro da fábrica antes que vá para a última parte, que é a figura abaixo, onde tem uma pessoa fazendo uma montagem, né, colocando as cintas de fixação mecânica, mas antes disso ela precisa se movimentar na fábrica. E para que essas placas não se movimentem não saiam do local, da posição durante a movimentação, eles utilizavam adesivos lá mais lentos na cura, adesivos de contato, chegaram a usar hot melt e tal, e isso demorava muito o tempo de processo. Aí nos chamaram, a gente apresentou o Loctite 401, que se você observar ali na segunda foto acima, literalmente a gente está pintando as peças com o 401, ele tem uma cura extremamente rápida, penetra um pouco de produto entre as lâminas e aí proporciona a fixação desejada que o cliente precisa para a movimentação. Depois que vai para o último processo, que seria a montagem final, o adesivo perde a sua função, mas ele cumpriu a sua missão enquanto movimentação durante o processo. Aqui nós temos uma situação em manutenção da indústria têxtil. Então, essas pinças de teares, né? Tem a cabeça da pinça e existe muita manutenção, porque precisa afiar essas pinças e ele precisa remover. Porém, na manutenção, você não pode esperar muito tempo quando uma pinça dessa precisa ser recolocada no processo. Então, hoje, no processo anterior, ele usava adesivos da concorrência que tinha uma cura muito lenta e ele precisava ter muitas peças dessas no seu almoxarifado, aguardando a solicitação. Aí nos chamou para apresentar uma solução, nós apresentamos o 5181, que é um adesivo de uma viscosidade alta e tem alta resistência a impacto, né? E ele consegue montar e já liberar a peça em menos de 30 minutos, ele já está liberado essa peça para uso na manutenção. Um equipamento, uma indústria têxtil, a máquina não pode parar. Então, ele ficava parado aí em torno de 6 a 8 horas. A gente conseguiu reduzir isso aí para 30 minutos. Aqui é uma situação, um fabricante de bombas helicoidal, e ele queria colar borracha no metal duro, tá? Então, aqui você tem o metal duro externo, a borracha interna, era feito por interferência, mas essa borda aqui tinha folgas, e para evitar a entrada ou saída de algum de fluidos ou descolar, ele usava adesivos de contato, adesivos de outra concepção, e não atendiam a necessidade dele. Ele nos chamou, nós apresentamos um adesivo instantâneo de alta viscosidade, que é o gel, que é o 454 gel. Ele tem, a cura dele é um pouco mais lenta, e era justamente isso que o cliente queria, porque daí ele tinha tempo para conseguir aplicar e fazer algum reposicionamento nessa peça, e a finalidade era exatamente essa. Em 1 minuto, ele já poderia
ele poderia ainda conseguir montar e fazer algum reposicionamento, né, enquanto que o processo anterior ele levava em torno de 4 horas. Então, com um adesivo de alta viscosidade, a gente preencheu algumas folgas que tinha e conseguimos atender a necessidade do cliente com velocidade. A indústria de fundição, é muito comum na indústria de fundição utilizar o famoso chapelim. Chapelins são, na verdade, são espaçadores, são separadores que já no projeto da concepção do bloco, né, quando vai fazer o molde, os engenheiros já prevê a utilização desses chapelins. São diversas configurações de peça, dependendo do projeto, que vão auxiliar o cliente na hora de, vão auxiliar no processo, na hora de colocar o ácido, o metal derretido, né, no molde. Eles utilizavam hot melt com pistola manual, então isso o processo era lento, tinha que ter várias pistolas no sistema, na linha de produção, e custo, tinha demora no processo, acidentes com queimaduras da pessoa utilizando o equipamento, etc. Nos chamaram e a gente apresentou uma solução com adesivo 416, com a viscosidade mediana, onde a gente consegue colar esses chapelins, né, que são esses dispositivos aqui, uma cura extremamente rápida, ele aplica diretamente da embalagem, né, sem precisar de equipamento, etc. E o processo aqui, o cliente teve agilidade no processo e ótimo custo-benefício. Esta é uma aplicação de fabricantes de lâmpadas LED. O desafio do cliente aqui era que ele usava um adesivo da concorrência, é um adesivo instantâneo, um adesivo local, né, e que tem uma cura muito lenta, e ele precisava ainda usar um ativador. Mesmo usando isso aí, ele demorava de 8 a 10 horas para ter essa peça totalmente colada, que é colar, ele tinha que colar né, a lâmpada no difusor, que é policarbonato com ABS. Então eram substratos diferentes, tinha uma dificuldade muito grande, e depois de montada essa lâmpada, ela vai para um processo de impressão, onde o cliente tem que imprimir a etiqueta, o logo, algumas informações que contém nessa parte da lâmpada, a parte inferior da lâmpada. E quando esse equipamento fazia esse contato com a lâmpada, a cola soltava, a cola anterior soltava, e isso depois de 4, 5 horas já aplicado. Eles chamou a Henkel e nós apresentamos para ele, foi apresentado para ele a solução simples com o Loctite 495. Baixa viscosidade, cura extremamente rápida e que tem a capacidade de aderir substratos diferentes, no caso aqui o ABS e o policarbonato. Não precisou usar ativador, a peça já estava limpa, aplica direto da embalagem e a gente reduziu o processo do cliente, que era de 8 até 10 horas, para 1 hora o processo de montagem. Então imagine aí o custo-benefício que esse cliente teve no seu processo produtivo e os ganhos que ele teve, confiabilidade no processo. Neste caso, é um fabricante de gabinetes, ele quer aderir uma junta de borracha NBR na porta de inox. Processo anterior também, ele utilizava um adesivo da concorrência, onde precisava, além de não ter uma boa adesão no aço inox, ainda precisava usar um primer. Né? Aí, quando ele chamou a Henkel e foi apresentado para ele uma solução 406, baixa viscosidade, cura rápida, né? Compatível com a borracha NBR e também aderindo perfeitamente ao aço inox sem precisar usar o primer. Tá? Então, o cliente reduziu também, além disso, o tempo de cura, temperatura, que o produto da concorrência não resistia à temperatura que precisava, né? E nesse caso aumentou a produtividade em função principalmente da velocidade de cura e a compatibilidade com os tipos de substratos aqui que o concorrente não atendia. Aqui nós temos um fabricante de filtro e também aqui entra uma borracha EPDM em aço galvanizado. Aqui já muda o substrato, anteriormente era aço inox. E aqui o desafio que ele tinha, uma dificuldade, uma necessidade que ele tinha era a temperatura, que para nós é baixa, 60 graus, mas para o adesivo do nosso concorrente não atendia. Então ele usava um adesivo da concorrência e precisava usar um primer. Então ele tinha que preparar a peça com primer, né, e depois aplicar o adesivo. E o adesivo não era lento
e também muitas vezes não atendia a temperatura que ele desejava. Foi chamado a Henk, foi apresentado para ele uma solução com o Loctite 435. Ele tem, a Loctite 435, ele é flexível, porque ele tem borracha na composição, transparente, né, tem alta resistência a impacto e mais de 120 graus de resistência à temperatura. Então, atendeu a expectativa do cliente em todos os requisitos, superou em termos de temperatura. Né, isso também, e aí a possibilidade também de um produto apenas, não precisar usar o primer, e automatizar o processo, o que daria maior segurança, maior agilidade no processo ao cliente. Bom, eu poderia ficar aqui umas 3 semanas falando de milhares de cases de sucesso que nós temos ao redor do mundo, e vocês também conhecem, têm experiências, tanto os outros colegas que estão participando, nossos clientes, nossos distribuidores, têm aí diversas experiências com como é versátil a Supercola, o adesivo instantâneo. Mas eu vou passar a bola lá para o Eric, que está lá no nosso laboratório em Itapevi, e ele vai fazer aí mais algumas demonstrações. Valeu, obrigado aí pela participação. Eric, é contigo aí. Olá, pessoal. Bom dia. Bom, agora aqui falando diretamente de Itapevi, né, do nosso laboratório. Então, qual que é a ideia aqui hoje? É realmente demonstrar para vocês algumas aplicações, né, do que foi falado no treinamento, né, com alguns exemplos práticos aí de como utilizar o adesivo instantâneo, né, a Supercola. Aqui umas demonstrações básicas, mas que pode se replicar, né, numa escala industrial aí, com certeza. Então, aqui eu separei alguns produtos, né? Então, a gente tem aí os cianos em embalagem de 100 gramas, em embalagem de 20 gramas. Ele pode também ser fornecido em embalagem de 1 quilo, né? No caso de se utilizar um equipamento, né, para automação, para aplicação do adesivo. A gente tem a família aí dos híbridos, né? Então, os adesivos que misturam cianoacrilatos com epóxi. Então, um adesivo extremamente rápido e rígido. E agora a gente vai fazer algumas demonstrações aqui, né, para vocês verem. Então, primeiramente, pessoal, eu vou fazer uma aplicação, uma gota de cada adesivo desse aqui que está marcado, né, só para vocês terem uma noção da diferença de viscosidade, né, aquilo lá que eu falei, né, que o Leonardo também comentou, de ter um produto para cada solução. Então, vou colocar uma gota aqui de cada adesivo, só para vocês terem essa noção. Vou fazer uma gota aqui do 401, uma gota do 406, uma gotinha aqui do 416, uma gota também do 422. Um fato curioso, tá, pessoal? O nosso produto já começa a ser diferenciado justamente na embalagem, né? Então, é uma embalagem projetada, né, para você fazer menos força na hora de aplicar. Então, por isso, já é uma vantagem. 422. Vou colocar aqui o 454, né, que é o adesivo em gel. E uma gota também do 5181H. Eu reenvasei ele nesse frasquinho aqui, porque ele normalmente vem nesse frasco de 1 kg. Então, olha o que acontece, né, quando, né, a gente nota as viscosidades. Não sei se todo mundo conseguiu enxergar, mas ó, a gente vê que o 401 tem uma baixa viscosidade, o 406 mais baixa ainda, né? O 416 e o 422, né, são adesivos de média viscosidade. O 454, que é um adesivo gel, né, a gente vê que ele não escorre. Então, só para vocês notarem a diferença entre eles.
Bom, lembra que eu falei do blooming, né, daquele efeito blooming, né, durante a apresentação? Então, aquele efeito blooming nada mais é do que esse embranquecimento, né? E isso é causado justamente por um excesso de produto. Então, você tem uma gota muito grande, esse produto ele vai esbranquiçar e esteticamente ele vai prejudicar minha peça. Então, aqui um exemplo do produto aplicado, né? Tem menos produto aqui, provavelmente foi utilizado também um acelerador para justamente evitar aquele efeito blooming de embranquecimento. Como eu comentei lá no treinamento também, né, os cianoacrilatos, eles podem ser aderidos em diversos substratos, né, então substratos diferentes entre si. Então aqui um exemplo, né, eu tenho diferentes substratos aí, Valox, ABS, policarbonato, nylon, madeira, PVC, e eu tenho um bloco aqui totalmente unido. Uma outra vantagem, né, isso não só para os cianoacrilatos, né, mas também para outros adesivos em geral, né, em comparação com os nossos concorrentes, né, que são os dispositivos mecânicos. Então, aqui eu vou fazer uma montagem com um grampeador, né, que vai ser o meu dispositivo mecânico aí, que vai simular, né, poderia ser um rebite, né, um parafuso, alguma coisa aí. Então, aqui eu tenho um dispositivo mecânico, né, fixado em 2 pontos, e o que acontece se eu puxar isso? Né, então, ele vai rasgar, né, porque eu não tenho uma força uniformemente distribuída, a minha montagem rasgou. E se eu aplicar, né, um adesivo agora, né? Então, eu vou fazer uma gota aqui do 401. Colocar uma gotinha aqui, respeitar o tempo de cura, né, inicial dele. E a gente vai notar a diferença. Então, eu esperei alguns segundos e o que acontece agora é se eu puxar esse papel? Será que ele vai soltar? Então, ele não soltou, né? Então, aconteceu o que a gente chama de falha de substrato, né? Então, rasgou um dos lados do papel, mas ali o local que eu fiz a montagem, né, ele ficou aderido. Então, essa já é uma das grandes vantagens, né, de utilizar um adesivo ao invés de um dispositivo mecânico. Bom, uma montagem muito corriqueira, né, no segmento industrial, né, principalmente no setor de manutenção, é a manutenção de O-rings, né? Então, geralmente, às vezes o pessoal da manutenção, né, precisa consertar um vazamento, algum lugar que precisa de um O-ring, e não tem um O-ring, né, do tamanho certo, né, do tamanho adequado. Então, a gente também tem a solução, né, ele pode utilizar um adesivo instantâneo para fazer essa montagem. Então, aqui eu cortei uma borracha numa medida qualquer. Vou fazer colocar uma gotinha aqui do 406. Né, vou utilizar um gabarito aqui, só para ajudar na minha montagem. Também, novamente, eu respeito o tempo mínimo aí, né, de cura. E a gente vai ver, né, que o adesivo já tem aí, ó, adesão instantânea. Está feito o meu O-ring, né, muito rápido, no tamanho que eu quiser, no tamanho que eu desejado aí. Tá ok, gente? Uma outra demonstração muito corriqueira, né, que a gente sempre faz aí nos treinamentos, né, da supercola, do adesivo instantâneo, é a utilização do primer, né? No caso aqui, é do 770. Então, é esse cara aqui, vem nessa embalagem de 1 litro. Aqui, eu reenvasei ele no frasquinho, né, para poder aplicar. E o que eu vou fazer aqui? Então, tem 2 chapinhas aqui de polipropileno, né, um plástico aí de baixa energia superficial. Vou utilizar 401 para fazer a montagem. Essas peças já estão devidamente limpas, tá, pessoal? Então, vou fazer a adesão aqui, esperar alguns segundos. E a gente vai ver o que acontece depois, né, se eu tentar soltar. Esperei alguns segundos aqui. Bom, se eu puxar aqui, ó, a gente viu que o adesivo já soltou, né? Então, plástico de baixa energia superficial não foi muito bem.
E agora, se eu utilizar, né, aplicar o 770, né, o primer, que vai agir no substrato, justamente para, né, ativar a superfície dele. Então, eu vou clicar um pouco aqui. Também. Então, espero ele evaporar. É só evaporar um pouco aí. Em seguida, vou utilizar o mesmo 401 que eu utilizei. Sem o primer, agora vou utilizar com o primer. E a gente vai notar a diferença. Fiz a montagem aqui. Também esperar o mesmo tempo que eu respeitei na outra montagem. E vamos ver agora o que acontece. Eu estou fazendo força aqui, a Ana está aqui do meu lado, ela é testemunha. Tá? Então, a gente vê que, né, a montagem realmente não solta agora com a utilização do primer no polipropileno. Bom, uma outra demonstração, né, que a gente sempre faz também é a utilização do acelerador, né, aqui do 7452. Então, aquele caso que o Leonel mostrou para a gente lá da indústria de alto-falantes, né, utilizando o 5181H, aquele adesivo preto com carga de borracha. Então, vou fazer um cordão aqui, simulando, né, uma aplicação na borda de um alto-falante. Então, vou fazer um cordão generoso aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. E o que acontece quando eu utilizo, né, o meu acelerador? Então, a gente vê que desse lado aqui, né, o adesivo, ó, ele ainda não curou. E eu vou aplicar o acelerador aqui desse outro lado, só para ver o que acontece. Então, ele começa a reagir, né? E a gente vê que o adesivo já foi curado instantaneamente, né? Então, ele já formou uma camada e já tem o acabamento desejado aí. Bom, pessoal, acho que o que eu tinha para falar é isso, né? Assim, são demonstrações rápidas, né? Corriqueiras, mas que podem ser replicadas aí numa escala industrial.